Olá, amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Já no estúdio aqui com a gente, a doutora Silke Ana Tereza Weber, médica otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Vai poder bater um papo e explicar bastante coisa pra gente, ainda mais as noites sem sono de muitas pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia enfrentado por todos nós. Doutora Silke, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer tê-la aqui, que alegria poder conversar com a senhora. Tudo bem? Bem-vindo à Estação Notícia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um imenso prazer em estar aqui e eu agradeço muito esse convite. É um convite muito especial e atendi com muito carinho mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece e fica extremamente orgulhoso de poder ter a senhora aqui conversando com a gente. E para começar, acho que aquela pergunta que a senhora deve estar escutando todos os dias, né? Como é que está o sono das pessoas nesse momento de pandemia, doutora Silke? Eu imagino que diariamente a senhora esteja recebendo e conversando com pessoas que estão enfrentando dificuldades nesse momento, né? Pois é, infelizmente sim. Eu acho que antes da pandemia já, né? Os novos tempos com celular, com as mídias, a facilidade de uso de tecnologias, de acesso à tecnologia, de uso de tecnologia até tarde de noite, já deram uma boa modificada no nosso estilo de vida e principalmente no estilo de sono, né? Mas antes da pandemia afetava muito mais, talvez, a geração mais nova. Na pandemia, de fato, a gente observou que a qualidade de sono, a dificuldade de manter horários certos de sono, as queixas de insônia, de acordar no meio da noite, não conseguir dormir mais, acordar muito cedo, ou então, né, arrastar, ter uma dificuldade longa para conseguir dormir, sim, tem aumentado muito. A gente sempre ouviu, né, doutora Silke, que o sono é parte fundamental de qualquer pessoa, né? E até no podcast que foi divulgado, né, pela própria Faculdade de Medicina, né, numa entrevista com a senhora, fala-se de 6 a 9 horas de noite de sono, que é fundamental. Como é que tá essa questão? Como é que a senhora tem percebido tudo isso? Como é que está sendo possível cumprir e o que realmente o sono interfere no dia a dia de todos nós? Uma boa qualidade do sono, hoje, na realidade, essas 6, 9 horas, a 9 horas de sono é uma média, né? Estimando-se, né? O quanto uma pessoa hoje em dia está dormindo em momentos sem que ela tenha compromissos, né, de serviço, de trabalho logo cedo, como se fosse período de férias, né?
a gente até recomenda, né, que a pessoa, para ela entender qual é o seu tempo de sono ideal, né? Que ela observe em 2 semanas de férias com quantas horas de sono ela deita, ela acorda na manhã seguinte e está bem. Né? Então, essa é mais ou menos a sua média de sono ideal e que você deve tentar manter. A nossa sociedade, desde a invenção da luz elétrica, a gente já perdeu 2 horas de sono noturno. Então, é um problema já longo que nós estamos enfrentando, né? A pandemia, ela trouxe mudanças de hábitos do dia a dia, né? De todo mundo, e deu uma reviravolta em todo o estilo de vida, né? Então, a quarentena, restrição de sair, para muitas pessoas, deixou de ter atividades externas, deixou de ter uma agenda externa que fixasse horário. Eu acho que isso ficou muito nítido nos alunos, né? Tá? Nos adolescentes, principalmente, ou em crianças, né? Não tinha mais o horário fixo externo da escola. Eles acabaram migrando muito, né? As suas horas de sono para muito tarde de noite, começando madrugada, para ir aí invadir, né, as horas do dia para dormir. Quebrou a rotina literalmente, né, doutora? Totalmente. Acho que a falta de atividade física externa, né, prejudicou muitas pessoas. O problema de medo, angústia do desconhecido, acho que gerou muito estresse, né, em muitas pessoas que acabaram ficando, né, com uma dificuldade muito grande de insônias, né, sejam para pegar no sono, sejam, né, acordando no meio da noite e ficando angustiados, pensando, ai meu Deus, o que vai acontecer? Para muitas pessoas, infelizmente, né, o próprio luto, né, por estar com pessoas doentes, ou então, né, até por ter tido perdas, né, de pessoas queridas, pessoas próximas, né, para todas essas pessoas, né, isso foi um estresse muito grande e que influencia muito, né, o sono. Os motivos são distintos, né? Como a senhora bem ressaltou agora. Para os adultos, essa questão da preocupação, muitas vezes a perda do emprego, não poder ir trabalhar, as preocupações do dia a dia realmente. Com certeza. Para os adolescentes, um outro tipo de preocupação, não menos grave, porque o resultado sempre é o mesmo, né, doutor? Em relação aos adolescentes, essa mudança da rotina, não tem mais aquele horário de acordar, de sair para a escola, de tomar o café da manhã, chegar, ver os amigos, os colegas, ter um momento de estudo, voltar ao momento de diversão, seja lá o que for, muitas vezes trocando o dia pela noite, né? Porque depois chega em casa, combina com os outros amigos, já que não pode ter aquele encontro presencial, mas faz o encontro virtual dos games, todas aquelas coisas. E a questão do descanso do sono, né, doutora, não é simplesmente deitar na cama e fechar os olhos, né? Como é que faz para tentar virar a chavinha, se é que é possível ter uma resposta, né, de bate-pronto assim, para poder virar essa chavinha e poder desligar? Porque eu imagino que tudo deva influenciar a parte mental, né, a própria parte física que a senhora falou, da falta da atividade, do exercício físico, e principalmente outras questões, como por exemplo, postura, né, a forma de você se acomodar, de você colocar o pescoço, enfim. E que a senhora pode falar um pouco desses itens, né, que a gente tá tratando, que eu imagino que o resultado deve ser muito inciso, né, em relação à qualidade do sono realmente na hora que todos nós acordamos. Nós temos diversas orientações, né, para
o que a gente chama de higiene do sono. Então, para você aprender a ter bons hábitos do sono também. Então, dentro desses bons hábitos, né, a primeira coisa é ter uma boa rotina. O que quer dizer, idealmente, manter o seu horário de dormir e o seu horário de acordar sempre muito próximos, sem grandes variações. Com isto, você mantém o seu relógio interno, sono, acordado, funcionando. Claro, você precisa deixar o seu ambiente onde você vai dormir também agradável. Então, tem que ser um lugar sem muitas coisas que te distraem, né? Mais fresco, mais calmo, mais ventilado. Né? Tá com, né, a roupa da cama, né, mais fresca ou adequada para a estação, né? A gente recomenda em evitar estimulantes, café, e aí vem Coca-Cola, Guaraná, mesmo chocolate como estimulante, né, antes de dormir. Também recomendamos em não fazer refeições pesadas antes de dormir. Uma churrascaria antes de dormir, né? É ótimo, o joelho de porco, né? Aquele churrasquinho antes de deitar, então, né, doutora? Então, que com certeza dificulta pegar no sono. Também orientamos em evitar, né, o abuso de álcool à noite. O álcool, muitas pessoas, elas acabam recorrendo ao álcool como indutor de sono. Porque o álcool, ele relaxa e gera sonolência, né? Porém, ele acaba tirando as boas fases do sono, né? Então, ele acaba semelhante aos alguns remédios, né, da primeira geração, né, que o pessoal usava para dormir, né, que acabam deixando você chumbado, mas você acaba não descansando, porque você não passa pelas fases todas do sono que você precisa passar para conseguir ter a recuperação, inclusive mental, né? Tá? Então, a sua qualidade do sono acaba não sendo boa. E recomendamos muito em criar alguns hábitos. Então, antes de dormir, 15, 20 minutos antes, desliga a televisão, tá? 1, 2 horas antes, desliga o computador ou instala aquele programa que tira a luz azul para colocar a luz amarela, né? A luz azul, ela inibe a síntese do nosso hormônio de sono, a melatonina. Tem alguns processos tipo mindfulness ou de relaxamento. As pessoas que têm uma dificuldade maior em desligar, em desacelerar, né? Existem várias técnicas, né? Tá? De você fazer técnicas de relaxamento mesmo, né? Hoje, né? Que são ligados ao estilo de mindfulness, né? Então, de você ficar fazendo exercícios de respiração ou uma música mais suave de fundo. Para algumas pessoas, você desligar televisão e tudo, pegar um bom livro e ler, né? Tá? Então, para você ter esse hábito de transição para desacelerar. Todas as imagens que a gente recebe, seja de computador, seja de televisão, a gente precisa lembrar. Não é uma imagem. São 60 imagens por segundo. Hertz. Né? Muita coisa, né? O nosso cérebro tem que processar tudo aquilo para gerar uma imagem. Então, se a gente fica na frente, né, desses equipamentos, a gente não desliga o trabalho do cérebro, né? Tá? Então, a gente vê isso muito, infelizmente, na criançada, né? Tá? Então, que acaba ficando em frente de televisão muito tempo. E aí os pais não sabem por que a criança não vai dormir, né? Tá?
Porque ela, na verdade, se autoagita, né? Tá? Tanto como a ação, como o próprio cérebro acaba se mantendo ativo com esse processamento de tanta imagem. E eu imagino, Cristiano, Guilherme e Cleiton, para você que nos acompanha nessa edição de quinta-feira, aqui é a edição 23 do Estação Notícia, a reação da senhora quando percebe, por exemplo, assim, eu durmo com a TV ligada, ou eu durmo com o fone de ouvido escutando música, ou então, principalmente para as crianças, que hoje está muito comum a questão do acesso à tecnologia, doutora Silk. O maldito celular, o maldito tablet ou videogame, naquele momento, tá na cama já com o pijama, mas tá lá, com o dedinho polvoroso. Isso deve ser um absurdo, né? Isto é um absurdo. Antes da pandemia já era um absurdo. Os meninos do colégio do Embraer devem agora estar aqui, né? Nós fizemos um projetinho de extensão no colégio da Embraer, com os alunos, né, do segundo, terceiro ano do ensino médio lá, que fizeram justamente uma enquete, né? Quantas vezes você responde uma mensagem que chega no celular durante a madrugada? Você estava dormindo, você acordou, você está vendo o celular piscar, você viu que tem uma mensagem, você responde, que seja que seja para dar um joinha. Eu falei, gente, eu não estou acreditando, né? E esses hábitos, eles são muito difíceis de quebrar. A gente fez com questionário, na conscientização, fizemos uma gincana de conscientização, inclusive na feira de ciência que eles têm, né? E repetimos os questionários depois, né? Quanto ao hábito. Mudou? Não! Todo mundo está ciente que é ruim, mas não muda, né? O celular está com você, ao lado da cama. Perfeito. Exatamente. Na né? hora de acordar, né? Tá escovando os dentes, tá com o celular do lado, né? Vai tomar o banho, tá com o celular. Na hora de dormir, Sim. é o celular também. Sim, mas isso eu vejo, assim, eu acho que cada um de nós vê, né, pessoalmente, o quão difícil é ter um controle, né? Tá? Porque mundo moderno, isso não é da pandemia, mundo moderno, ele exige que nós estamos presentes o tempo todo e respondemos rapidamente, né? Tá? Eu não posso ler a mensagem e só responder amanhã. Eu não posso... E-mail já era ruim. Todo mundo já reclamava do e-mail. Verdade. Agora, gente, e-mail, se a gente lembrar, né? E-mail era um negócio fantástico, tá? Dava 6 horas da tarde, você fala assim, encerrou, não abro mais. Só amanhã de manhã, e todo mundo respeitava. WhatsApp, não. Tá? WhatsApp, não. É terra de ninguém, né, doutora Zé? terra Não de tem horário ninguém. para nada, não tem mais Às um 3 da incômodo. manhã, às Não 3 da tem. manhã o celular tá lá piscando. É. Agora, o celular ele pode ser um aliado também, doutora, na questão de auxiliar de alguma forma? Digo, tem gente que põe uma música mais relax, tem gente que utiliza para usar alguma coisa que traga o sono. E também uma outra questão, tem gente que, além dessa questão aí do celular ajudar ou não, usar alguma musiquinha, alguma coisa mais relax, tem até aplicativo, acho que, para ajudar, mas a pessoa que dorme com facilidade não quer dizer que ela tenha um sono de qualidade também. Muitas vezes ela pode acordar cansada. Eu durmo rápido, mas eu acordo no outro dia cansado já. Acontece isso também? Acontece bastante. Então, hoje o celular, sim, ele pode ser usado para o bem, né? Existem vários aplicativos, né, com os quais você consegue monitorar a sua qualidade de sono. Embora seja muito questionável o quanto você vai se tornar refém depois desse aplicativo, né? Claro, como esse aplicativo ele gera estimativas, ele também não tem um reflexo 100%, né, da sua qualidade do sono, ou o quanto você realmente atingiu fase profunda do sono ou não. São sempre muito estimativas, né? Tá? Mas sim, ele pode ser o seu aliado.
Agora, o outro ponto que você colocou, né? A pessoa que, nossa, deitou na cama, 2 minutos depois já está dormindo profundamente, dorme 9 horas, 10 horas e acorda e tá um bagaço. Nem tiro a corda. Sim, a qualidade do sono não depende das horas, depende realmente o quanto você faz de composição, né, das fases do sono, né, que nós consideramos essenciais, né, as fases dos sonhos, que é a fase do movimento rápido dos olhos, a fase profunda do sono, né, ela tem que ter uma participação, uma porcentagem que você tem que atingir, senão o seu sono ele acaba sendo não reparador. E tem vários distúrbios, né, que geram esse problema de dormir rápido, dormir muito, mas não conseguir descansar. Acho que o mais importante, mais comum, mais prevalente é a apneia obstrutiva do sono. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Recebendo na edição de hoje a doutora Silke, que é médica otorrinolaringologista e médica especialista no sono. Nós temos já participação pelas nossas redes sociais, Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber, Cristiano, uma boa tarde para vocês. Boa tarde também, doutora Silke, seja bem-vinda aqui. Repita, otorrinolaringologista. Melhor não. Vamos lá, vamos aqui para o nosso YouTube. Não é pergunta, mas é comentários. A Bruna Tanzi está mandando o seguinte: conheci a doutora Silke ao participar do projeto dos capacetes e livros de colorir para as crianças que passam por cirurgia no hospital estadual. Muito orgulho e gratidão por essa iniciativa linda, doutora. Muito obrigada. Esse projeto
Esse projeto, ele ainda está em andamento agora, um pouco, claro, restrito, né? Porque as cirurgias de rotina ainda estão restritas, né? E a maioria das cirurgias em crianças são cirurgias, né, planejáveis. Mas é um projeto que eu acho que a gente teve muito orgulho de fazer e que teve uma repercussão muito boa. Agradeço demais. Isso é importante, doutora. E também, Kleber, o Eduardo Piragiro está aqui com a gente, do Hospital Amaral Carvalho, lá de Jaú, e ele está mandando o seguinte: parabéns por levar a doutora Silke, que é especialista em sono. Acredito que o tema trata uma questão que também é uma pandemia nacional, né? Vocês foram muito felizes dessa entrevista. Que legal. Ai, doutora Silke. Olha só, muito obrigada, doutor Eduardo. Claro que eu não sei se é o termo correto. A gente já pode falar da doença do sono? É correto falar isso ou não? É isso mesmo? Na verdade, nós não temos uma doença do sono. Nós temos várias doenças do sono. E muitas delas são endêmicas já. Nós temos pandemias, né? Endemias, né? Porque nós já estamos convivendo com elas, né? Há muito tempo. Nós temos a apneia obstrutiva do sono como uma doença endêmica e como ela está, a apneia obstrutiva do sono, ela está relacionada à obesidade como fator de risco e obesidade é uma outra pandemia, né? Um outro mal dessa nossa nova vida, né? Tá? A prevalência não para de crescer, né? E atinge pessoas cada vez mais novas, né? Se a gente pensava que a apneia do sono, os grandes fatores de risco eram sexo masculino, porque o sexo masculino ele tem configurações anatômicas diferentes da via aérea, tanto da projeção mandibular, né, mas principalmente da laringe, na muda vocal. A laringe, ela cresce e desce. Por isso que a voz fica mais grave. Mas com isso, ela puxa a ióide e puxa a base de língua para trás. E por isso que o homem ronca. Tá? Não é para espantar animais selvagens durante a noite. Tá? Não é para marcar território, né, doutora? O segundo grande fator de risco é a obesidade e o envelhecimento, né? Eu brinco com os alunos, com os residentes, sabe o músculo do tchau? Não é só o músculo do tchau. Então, toda a nossa musculatura, ela sofre envelhecimento. E dependendo, hoje, se investiga muito o papel da musculatura na faringe e o papel, inclusive, do trauma mecânico relacionado ao ronco, né? Que vem surgindo já com obesidade, com alguns hábitos nossos, né? Tá? Então, a gente tem visto que a prevalência tem aumentado muito. A senhora falou dessa questão do envelhecimento, que ele articula e contribui para essa questão, né, doutora? O contrário também é verdadeiro? A falta do sono, né, essa falta do descanso, ela causa um envelhecimento precoce também? Não da idade, óbvio, mas enfim, do próprio organismo mesmo? A falta de sono, aí tem várias correlações de novo. Tempo de sono não ideal, então abaixo de 5 horas. Hoje sabemos que cursa com um risco maior de doença cardiovascular, de morte súbita e de tipo diabetes. Tá. Alguns outros distúrbios, como a apneia obstrutiva do sono, o processo da apneia, que é a pausa da respiração, a parada da respiração, e, consequentemente, tem uma falha na troca do oxigênio. E falta oxigênio. E nessa falta de oxigênio, sim, tem um deflagrar de uma cascata, né, de um monte de mediadores inflamatórios que também favorecem o envelhecimento celular. E a gente não fazendo o tempo certo
do sono, né? Tipo, acordando toda hora, interrompendo o sono toda hora, a gente acaba destruindo, né, a arquitetura normal do sono, e aí a fase que nós chamamos de fase profunda do sono é encurtada. E a fase profunda do sono é responsável pela liberação do hormônio de crescimento, que é um hormônio, inclusive, de renovação celular. Então, também facilita o envelhecimento. Até no bloco anterior, né, doutora, nessa primeira parte da nossa entrevista, a senhora falou do sono, do sonho, inclusive, né? O sonho, ele está relacionado com aquilo da agitação do dia, né? Por exemplo, se a gente teve um dia muito agitado, a gente sonha, sei lá, que está despencando. Tem alguma relação com esse momento, né, que a gente deveria estar desligando, iniciando esse momento de relaxamento para poder ter realmente essa noite tranquila de descanso? Eu acho que, assim, os sonhos ainda são um grande mistério para nós, né? Dentro da visão científica, né? E, nossa, acho que desde a antiguidade, né? Tá? Se investiga, né? Tá? O papel do sonho, o significado dos sonhos. Mas hoje nós sabemos, o que nós sabemos de facto cientificamente. Cada organismo precisa em torno de 20% do seu tempo do sonho na fase que nós chamamos a fase rápida de movimento dos olhos, que é a fase, que coincide com a fase dos sonhos. O cérebro nosso precisa desse tempo e dessa fase para ele se reorganizar. E aí são as reorganizações de todas as impressões que a gente teve durante o dia. Então, teve um dia agitado, né? Passou por emoções fortes, passou por estresse importante, aquilo vai ressurgir, porque o cérebro está reprocessando aquilo. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. E a gente falou aqui também de bebida alcoólica, né? Bebida, e uma bebida muito tradicional no Brasil é café. Em outros países, alguns outros países também, né? Até porque a gente exporta muito. O café, até que ponto ele pode ser realmente permitido, para ele não realmente gerar um problema no sono, né, doutora? E também, eu acho que o café é algo que muita gente tem dúvida
com relação a isso, para a gente poder explicar, né? A doutora falou na questão de horário, né? Até tal horário não tomar café, mas tem gente que toma uma garrafa de café num dia. E aí? O cafezinho antes da noite, imagino para os jovens também, né, Cristiano? Porque durante a balada, os tais dos energéticos, né? Durante a madrugada toda, doutor. Então, eles tomam para quê? Para não dormir, né? Então, a cafeína é um estimulante. Claro que a resposta é muito individual. Então, tem pessoas que se tomam café depois das 4 da tarde, não conseguem dormir a noite toda. Tem pessoas que têm um limiar ótimo para o café, tá? Eu tomo meu cafezinho à noite e não acontece mais nada, né? Durmo bem, durmo rápido, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode esquecer, tá? É um estimulante, né? E ele tem uma função de estimulante. Tá cumprindo o papel dele realmente, né? Ele cumpre a eficácia dele é excelente. No seu teor, né? E café não é o único estimulante que nós temos de fácil acesso aqui no Brasil. Guaraná, né? Tá? Que é um produto nacional, né? Também é um forte estimulante. Seja no refrigerante, seja no próprio pó de Guaraná, que para muitos entrou no suplemento da alimentação da vida saudável, né? Então, precisa ter esse cuidado também. É importante. Agora tem uma questão, doutora, que algumas pessoas acabam indo para a utilização de medicamentos. Tem gente hoje que não dorme sem o medicamento, já passou a utilizar, já faz parte do dia. Aí seria já um outro grupo, um outro grupo que aí tem realmente um problema mais acentuado, vamos dizer assim. Como que entra a questão do medicamento para dormir essas pessoas que tomam medicamento de maneira frequente? Na realidade, nenhuma pessoa deveria fazer uso crônico de uma medicação para conseguir dormir. Quem tem algum problema, né, tá, de pegar no sono, algum tipo de insônia, deveria passar, né, por um médico especialista para identificar o que deflagrou esse problema, para intervir, para criar essa rotina melhor, esses hábitos melhores de sono, para às vezes intervir com retreinar a produção interna de melatonina, né? Como nós comentamos internamente aqui, né? Por exemplo, sair todos os dias cedo de manhã para pegar luz solar, né? E aí a medicação ela deveria ser usada para esse tempo de transição, mas não como uma medicação para o resto da vida, né? Tá? Porque o que nós observamos? O próprio organismo ele vai se acostumando, né? E você precisa ou trocar de grupo de medicação porque não faz efeito mais, ou subir a dose porque não faz efeito mais, né? Até porque parece que num primeiro momento você, entre aspas, né, doutora, corrige um problema, uma situação, né? Só que depois ganha outro. Sim. Que além de não estar descansando, você acaba ficando refém de um medicamento. Alguns medicamentos das novas gerações hoje, elas não atrapalham as fases do sono. Então, são ótimos indutores de sono. Só que, como toda medicação, né, ela deve ser supervisionada. E o ideal é que se tenha, né, por um período determinado e não indeterminado. Perfeito. Que se faça a intervenção da causa mesmo. Perfeito. É o que a doutora Cico falou, a gente não é planta, a gente não faz fotossíntese, mas a gente também precisa de sol, né? Temos perguntas aí, né, questionamentos em relação às redes sociais. Pois não, Guilherme? Sem dúvida, Kleber. Até para complementar o que vocês estavam falando agora de pouco, a Juliana tá mandando aqui uma mensagem falando que gostaria de saber quais as consequências do uso de remédios para dormir do tipo clonazepam e diazepam. Hoje em dia vemos muitas pessoas viciadas nessas medicações.
O clonazepam e o diazepam são medicações que ainda interferem na qualidade da arquitetura do sono. Então, eles roubam um pouco o sono REM, tá? Então, pode deixar você com a sensação de chumbado no dia seguinte, né? E não ter uma recuperação mental, né, adequada, tá? Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com. Vocês sabiam que a Fibranet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 MB, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet Com. Anote aí o telefone, 3811-0800. Repetindo para você, 3811-0800. Fibranet Com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Obrigada, Juliana, pela pergunta, tá? São muitas dúvidas, né, que certamente pairam, porque todos nós vivemos disso, né? Muitas perguntas aqui a gente mesmo passa no dia a dia, né, doutor? E uma dessas principais, né, porque até, principalmente nessa questão, hoje está muito focado nessa questão da internet, das redes sociais, os gamers, né, a garotada realmente se estimulando. O que fica de consequência até para os pais, porque num primeiro momento, claro, sem o conhecimento da causa, né, sem realmente ter conversado com quem entende, com especialistas, parece que apenas não é uma fase, adolescente é assim mesmo, joga videogame, precisa se divertir e tal, mas claro que tudo que é feito de forma exagerada vai fazer mal, tem que ter um limite. O que quando se ultrapassa esse limite, doutora, vai ter de consequência, seja para aquela criança que pode estar na Peppa Pig, que pode estar nos aplicativos, ou no adolescente que fica até de madrugada, até no dia a dia,
de consequência para ele nos estudos, depois na profissão? O sono insuficiente e insuficiente na sua qualidade, ele atrapalha, né, funções neurocognitivas, então seja de aprendizado, capacidade de concentração, de memorização, né? A médio, longo prazo, também sabemos que, como eu falei, o sono insuficiente, seja em tempo ou com qualidade insuficiente ou com outros fatores ainda que geram estresse durante a noite, levam a uma chance maior de evoluir para a doença cardiovascular, como tipo hipertensão. Né? Então, nós ainda não sabemos como este adolescente vai estar aos 40. Se ele vai ter distúrbios do sono maior, se ele vai ser um candidato para ter hipertensão mais cedo ou não, porque tudo isso a gente sabe são doenças, elas são multifatoriais, elas, né, não é só um único fator que vai dizer você vai ter ou não vai ter a doença, mas certamente influencia. Eu imagino, doutora, que ao longo, né, desses anos de estudo, de acompanhar muitos pacientes, tenha caído um pouco a faixa etária de problemas que são comuns, mas que não eram tão normais assim em faixas etárias menores. A senhora falou agora da questão da hipertensão, do estresse, problemas cardiovasculares. A senhora tem percebido pessoas mais jovens apresentando esses problemas em decorrência exatamente dessa falta de sono? Em decorrência da falta de sono, talvez não, tá? Mas por outros fatores, aí associados aos distúrbios do sono. Então, acho que o fator deflagrador para a população mais jovem, mais importante, ainda é a obesidade e a falta da atividade física. E talvez os hábitos alimentares, né, tá, não muito bons. E aí, nesta faixa etária, ou com esses fatores de risco, principalmente obesidade, o que nós temos observado aí é a sobreposição obesidade e apneia obstrutiva de sono, já com uma forma mais grave, e aí sim, né, tá, com uma repercussão de diabetes, de hipertensão, alterações metabólicas, colesterol, né, que são, na verdade, gerados pelo conjunto dos fatores de risco. Mas carregam a apneia do sono junto. Eu já ouvi de muitos médicos, né, muitos profissionais realmente que atuam nas mais diversas especialidades, principalmente falando com pessoas sedentárias, né, que não gostam de praticar atividade física, que gostam da gordurinha, da cervejinha, que o melhor remédio é, às vezes, um animal de estimação. É o pet. Porque, inevitavelmente, uma hora do dia, você vai ter que fazer sua caminhada forçada para levar o animal a fazer as necessidades, né, doutor? É mais ou menos por aí mesmo? Seria ótimo. Sim, exatamente, tá? Porque, ao menos, né, você tem esse fator externo para você dar uma caminhada, né? Hábitos, né? Eu acho que a gente precisa se reeducar, né? Não preciso tirar o carro para ir buscar o pão na padaria que fica a 2 quadras. Não preciso levar o carro para buscar, né, alguma coisa no mercado a 3 quadras, né? Posso todo dia dar uma volta no quarteirão para dar uma andada, né? E o sol, né? E o sol, logo de manhã. No horário correto logo também. De manhã. Vai querer jacarezar meio-dia, né, doutora? Vai enfrentar outro problema. E tem também, né, doutora, aquela situação, muitas vezes a pessoa fala, o final de semana eu vou descansar. Como eu não dormi a semana inteira bem, eu vou descansar no domingo. Só que aí, no domingo eu vou dormir até. Só que aí chega, ele acorda, sei lá, 6, 5 horas da manhã, chega às 8, não tem mais sono. Por que isso ocorre, doutora? Ainda bem, né? Porque tá
criou seu ritmo, né? E a gente sabe, se ficar na cama e volta a dormir, acorda pior do que se tivesse levantado às 8. Ainda bem, né? Nós não temos banco de sono. Eu não posso dormir uma semana para nessa semana que vem não dormir mais. Dá uma compensada, né, doutora? Não. Fazer uma média, né? Ontem eu varei a madrugada, fui curtir, amanhã eu durmo 14 horas, né? O nosso organismo, ele de reflexo, claro, ele puxa de volta o que falta. Então, a gente vê muito nos alunos de medicina, nos estudantes, nos residentes, quando você começa a dar plantão, em algumas fases, você dá bastante plantão, né? Você mal deita e já entra na fase dos sonhos, porque as suas noites anteriores, com 4 horas, 5 horas de sono, não te deram tempo suficiente de ter sono REM suficiente, né? Aí eu já falo de causa própria. Eu sou assim, de vez em quando eu tô no sofá, daquelas apagadas, doutor, e acordo com meus próprios chiliques, com espasmo, né? Dá um chute do nada, estica o braço. Sim. Eu acho que é essa questão da maratona mesmo, né? Da agitação do dia que não conseguiu desligar ainda. Sim. Tem vários distúrbios de movimentos do sono, né? Tá? Que são... que se exacerbam, né, na fase da indução do sono, e tem alguns que ocorrem, né, durante a noite. Tem pessoas que, eu brinco, chutam bola a noite inteira, né? Jogam bola. Então, que ficam chutando perna, né? Esse é bom colocar do lado da parede, né, Cris? Vai acordar com a ajoelhada. Futebol. É o 7-1 todo dia. Todo dia ganha jogo. 7-1 a gente não vai lembrar, tá? Agora, doutora, a senhora já pegou algum caso de pessoa que anda à noite e não se lembra? Falou que tem sonâmbulos, né? A pessoa sai da cama, volta, não lembro, fiz isso, não lembro. A senhora já pegou caso assim? Já essas alterações, né, no sono, essas demonstrações ativas, né, do que a gente faz, né, elas são muito mais comuns em crianças. Tem algumas poucas pessoas que vão ter essa expressão até a fase adulta. E aí precisa olhar, em geral porque teve algum fator estressante, seja estressante mental ou então de privação de sono, que precisou encurtar as horas de sono por algum motivo, vestibular, sei lá, né? E aí volta a apresentar esse perfil de comportamento. Em geral, é benigno, mas precisa ter cuidado, principalmente quem tem problema de movimentar, então sonambulismo que levanta, né, para ele não se machucar, né, tá? Não vale, por exemplo, falar que foi sonâmbulo para fazer isso, aquilo. Também não. O Cris está querendo arrumar um álibi, eu tô achando. Ele já está querendo arrumar um álibi. Aquele que só levanta para tomar cerveja, não toma outra coisa, só cerveja. Né? Daí não pode. Né? Talvez, né, seja comportamento condicionado errôneo. Né? Não pode. É um bate-papo muito esclarecedor, né, com muitas informações. E eu acho que principalmente, doutora Silke, um bate-papo que traz realmente um alerta, né, para todos nós, né, sejamos pais, avós, filhos, netos, todos nós dependemos de uma noite tranquila de sono para que a gente possa render sempre muito mais, em todos os sentidos, né? Então eu acho que isso é importante, foi uma conversa muito aberta e principalmente, reforçando, esclarecedora, né? Com informações, claro, né, que surgem brincadeiras, a gente dá risada, mas que no fundo é o que a gente passa no dia a dia e que serve realmente para que a gente possa aos poucos, porque nenhuma mudança de hábito, de rotina, ela também é feita da noite para o dia, né, doutora? Mas que a gente vá se organizando, se acostumando, para que a gente não tenha problemas. Né? Eu acho que isso é importante. Claro que, né, isso vale para todas as idades,
Mas eu acho que essa questão, principalmente, não só das redes sociais, mas do computador, do acesso fácil à internet, né, do celular estar ao lado, né, muitas vezes em cima do próprio ou embaixo do travesseiro, né, muitos adolescentes têm essa mania para não correr o risco de perder a vibração do celular e não responder a mensagem na hora, né, doutor? Tem aquela paura, aquela neura de, nossa, se eu receber uma mensagem 3 horas, eu preciso responder. Senão no dia seguinte ainda a pessoa vai falar, nossa, né, você me ignorou 3 horas da manhã e você não quis responder a minha mensagem, né, doutor? Então acho que fica esse alerta. E claro, o assunto, ele renderia muitos outros programas, né? Eu acho que renderia um bate-papo de muitas horas e outras oportunidades. Mas já fica pelo menos essa primeira etapa do bate-papo aqui no Estação Notícia, para a gente introduzir o tema, para a gente passar informações importantes. E desde já, doutora Silke, os nossos agradecimentos, né, por essa conversa muito legal, muito dinâmica e, claro, repleta de informações para a gente poder deixar quem nos acompanha sempre muito bem informado. A nossa parte é agradecer demais a presença da senhora, primeiro por ter aceito esse convite, estar presente aqui no nosso estúdio, e já fica o convite para que em outras oportunidades a senhora volte. Prometo que eu vou continuar treinando para não errar o otorrinolaringologista. Prometo que eu vou continuar treinando firme em frente ao espelho para não cometer nenhuma gafe. Muito obrigado pela presença da senhora. Conte sempre com o Estação Notícia, com o 14 News, qualquer resultado de estudo, informações importantes lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, do laboratório. Enfim, a gente está à disposição aqui para sempre estar divulgando o trabalho da senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço mesmo essa oportunidade, esse bate-papo muito gostoso, muito informal, mas mesmo sendo informal, muito informativo para todos. Espero que tenha conseguido alertar. Sono é uma parte da nossa saúde. A gente precisa cuidar do sono, ele não vem automático. Ele não é uma coisa... embora seja natural, né? Tá? Mas não é uma coisa que nós podemos abusar, né? Então, precisamos cuidar do sono como nós cuidamos da nossa saúde, como nós cuidamos da nossa higiene, de lavar cabelo, escovar dente, como nós cuidamos da nossa alimentação. A gente também precisa cuidar realmente desses bons hábitos do sono. A medicina negligenciou o sono por muitas décadas. A medicina do sono é uma área muito recente, né? Ela surgiu o exame de polissonografia, né? De monitorar o sono. Ele vem da década de 50 do século passado. Ele entrou na rotina, talvez na década de 70, 80, né? Então, muito recente, né? Então, muitas doenças do sono, muitas coisas do sono a gente está estudando, descobrindo, né? E isso vai ser tema de outros programas, outras edições aqui do Estação Notícia, sem dúvida nenhuma. Quando a gente for convidar a doutora Silke para um jantar, alguma coisa, jantar leve, viu, Gui? Jantar a gente leve, não correr o risco leve de tomar uma microfone, um joelho de porco agora à noite sem chance, né, doutora Somente no almoço. Esse só almoço, né? Que pena! Bom, agradeço muito, né? E claro, nossa, olha, com muito prazer eu estarei aqui novamente, né? E estou à disposição mesmo, né? Para esclarecer algumas dúvidas mais específicas ou não, né? Tá? Sobre essa área tão fascinante. Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.